Olá, turma. Boa noite aí. Todo mundo tá ouvindo bem aí? Sim, sim. Bom, boa noite. Vamos aí começar a aula de hoje, né? Tranquilo, então. Aí eu coloquei o vídeo lá da última aula com os dois exercícios, né? Então, hoje a ideia é continuar da onde a gente parou lá, naquela aula passada. Eu espero que todo mundo esteja bem aí. Eu queria ver com vocês se vocês têm interesse que, como a gente está tratando desse assunto, né, de hidrodinâmica e acaba entrando em perda de carga, e transporte do fluido na tubulação, né? Se vocês queriam ver um engenheiro da empresa de saneamento da Bahia, né? Falar um pouco com vocês sobre sistema de abastecimento de água e as peças, né, do sistema. Então, eu mandei um link para vocês, mas como eu acho que ninguém viu da palestra dele, aí eu conversei com ele para ver se ele não tinha predisposição de falar um pouco com vocês. E aí ele se mostrou predisposto, né? Então, daqui a pouco seria uma experiência válida para vocês aí ter um profissional da área, ele mostrando uns aspectos importantes, né? Do dimensionamento de adutoras, entre aspectos, a parte prática lá e os materiais, né? Que a gente tem, peças e conexões, como a gente trata um pouco nessa aula aí de perdas de carga localizadas, daqui a pouco é um assunto interessante ele mostrar diferentes tipos de peças que vocês têm em adutoras. Aí, se vocês tiverem interesse, eu peço para ele, na próxima aula dele, né, para falar um pouco com vocês. Isso se vocês quiserem, né? Então, fica aí o início. Se vocês acharem interessante, vocês me avisam que eu vou chamar ele. O nome dele é Leone, é um profissional muito bom aqui, engenheiro da empresa de saneamento. Então eu acho que seria bastante gratificante, né? Ter essa experiência aí de um profissional que trabalha efetivamente com o assunto. Bom, continuando, hoje aqui a ideia é tratar de hidrodinâmica, né? Então, esse fluido em movimento, a gente verificou lá que tem esses aspectos relacionados à lei da conservação da massa, quantidade de movimento, né, conservação de energia, entre outros. Aí eu acho que eu parei lá no exercício 3. Então eu estava com essa ideia de vir fazendo com vocês, né, os exercícios à medida no Excel, já que eu estou exigindo eles em Excel. Aí eu pensei em vir fazendo com vocês para ver se fica mais interessante, né, a aula. Bom, aí vou pegar os exercícios que eu achar mais interessante de fazer e vou fazendo com vocês, os que vocês tiverem dúvida. O Wagner ficou com dúvida no 10 ali, mas o 10 é bem simples, aí depois eu falo dele rapidamente. Eu acho que ele deve ter conseguido fazer lá, mas vai ver que não, né? Se ele fez esses outros aqui, que é bem mais difícil, então os outros é para ser bem mais simples. Beleza, então. Beleza, Sidney. Eu vou conversar com ele lá e vou trazer ele para conversar com vocês. Eu acho que vai ser bastante interessante vocês terem essa opinião de um profissional, né? Vou conversar com eles então para agendar isso, já que você tem interesse aí. Estava olhando aqui o chat, né? Que às vezes eu não consigo olhar, mas beleza. Então vamos aí para esse exercício 4. Então, exercício 4, vocês tinham essa barragem aí, ela tinha esse diâmetro de 250 milímetros, né? E reduzia lá na ponta para um 125. Então, às vezes, vocês vão ver peças no sistema de abastecimento de água, ele sai de um diâmetro maior para um diâmetro menor. Normalmente é quando a gente faz derivação, né? Para outros locais, a gente acaba tendo essa redução de diâmetro. Ou entrada de bombas, por exemplo, daqui a pouco chega um diâmetro grande e na entrada lá tem um diâmetro menor. Na saída da bomba tem um diâmetro menor e vai para um diâmetro maior, então tem que ampliar. Então tem ampliação, ampliações e reduções, né? Aí tem redução excêntrica e concêntrica, ampliações, entre outras aí. Aí depois a gente deve tratar sobre algumas peças que a gente tem em sistema de abastecimento de água.
Beleza. Mas vocês têm esse exercício aí, ele dá essas características e ele pede para calcular a pressão na seção inicial da tubulação de 250 milímetros, né? E a altura de água H na barragem. O que é que a gente lembra de hidrostática, né? O que é que dá pressão em determinado ponto? Nesse caso, vocês têm a lâmina d'água do reservatório, né? A gente já viu isso, que essa linha d'água, vamos supor que a linha d'água está aqui, e eu quero analisar um ponto que esteja nessa mão aqui de baixo, né? Então, o que dá a pressão nesse ponto aqui na minha mão embaixo é a lâmina d'água que está sobre ele. Beleza. A gente sabe que a pressão é isso aqui, altura vezes aquele peso específico, né? Só que aqui a gente tem uma pequena diferençazinha, né? Então, se vocês perceberem ali, não vai ser efetivamente aquela altura H ali, não vai ser exatamente igual a pressão que vocês vão ter naquele ponto específico, né? Por que isso não vai acontecer? Porque ali você tem uma entrada de água naquele ponto por alguma peça, então você tem uma perda cinética à medida que a água está se movimentando na sua tubulação. E aí na imagem ele dá aquele V1 ao quadrado ali, ó, sobre 2G. Então, para encontrar o H, a gente tem que considerar esse aspecto aí, que a gente vai ter uma determinada perda nesse sistema, né? Então, não vai ser efetivamente aquele peso específico vezes H. Então, a ideia é mostrar como resolver esse exercício aí, inicialmente. Então, deixa eu mudar aqui, né? Deixa eu ver como eu mudo aqui. Professor, só uma colocação. Fala mais alto aí. Deixa eu ver se é meu som que está mais baixo. Alguém falou alguma coisa aí? Só uma colocação. Tá me ouvindo? Estou ouvindo muito baixo. Se tivesse como falar um pouco mais alto. E agora? Agora melhorou. Diga. Essa indicação ali do V1 sobre 2G, na verdade, é indicação de perda de carga. Como? Repete. É o Cid, né? Isso. Sim, Cid, diga. Essa indicação ali dessa cota V1 ao quadrado sobre 2G é a perda de carga? Não, mas não é P1 ao quadrado sobre 2G, é V1 ao quadrado sobre 2G. Aquilo ali é uma carga cinética, entende? Então, quando você analisa lá a equação de Bernoulli, deixa eu ver se a gente tem ela em algum momento, é aquela equação da conservação de energia. E o que é que você tem nela, né? Você tem um termo de posição, então você tem a cota do local, não é isso? Você tem a carga de pressão e você tem a carga cinética. Então, no seu sistema, vocês têm essas três cargas aqui na equação da energia de Bernoulli. Então, esse V1 ao quadrado sobre 2G ali é uma parcela disso. E ele vai, claro, interferir nas perdas de carga do seu sistema. Não que ele seja a perda de carga do seu sistema, entende? A perda de carga em seu sistema vai ser a perda de pressão que ele vai ter à medida que sua água está se deslocando aí ao longo dessa sua tubulação. Então, ela vai ser pela entrada, pela saída do reservatório, desculpe, pela aquela redução, pela perda de carga distribuída que você vai ter na tubulação. Então, a perda de carga, na real, vai ser esse conjunto. Só que para a gente encontrar esse H ali, ó, o que é que ele está dizendo? Ele tá dizendo que ali vai ser uma determinada carga de pressão somado aquele V1 ao quadrado sobre 2G para a gente encontrar o H. Então, o H ele vai ser encontrado um pouco dessa forma aí. Ó. A gente tem que encontrar a carga de pressão dada em P1, por exemplo, somado a velocidade 1 ao quadrado sobre 2G. A gente vai ver como fazer aqui, né? Deixa eu só mudar aqui para a planilha Excel. Tá a planilha aí? Sim. Oi, desculpe. Esse foi o exercício 3 que a gente fez na última aula, né? Então, dessa vez eu tentei... Ainda não está tão bom, porque ainda falta melhorar umas coisinhas aqui, mas eu tentei fazer algumas melhorias, né? Para a gente não perder tanto tempo aqui nesse início. Bom, então eu vou tentar alimentar aqui
a nossa planilha, né? Você tem um diâmetro 1, então ele está dizendo ali que é 250 milímetros. Eu botei as unidades ali do lado. Eu costumo colocar as unidades aqui do lado, viu? Mas vocês podem fazer também, sair direto aqui no resultado da célula, né? Se vocês quiserem, dá para você vir aqui, então fazer algo personalizado, né? Aproveitando que já está aqui, né? Então, daqui a pouco, fazer algo que fique interessante. Então, você pode botar aqui, deixa eu ver, e botar milímetro, né? Tá vendo? Então, não sei se vocês perceberam. Então, quem não sabe fazer essas coisas, ali, se você quiser que saia direto na sua célula, né? Tá vendo que aqui só tem um número, entende? Eu só coloquei um número. Só que quando ele é representado aqui, ele sai a unidade que eu coloquei. Só que como isso perde mais tempo, né? Eu não vou fazer para todos. Então, eu prefiro colocar as unidades aqui do lado, que para mim fica mais rápido de eu fazer, né? Mas se vocês quiserem deixar mais bonito, vocês fazem dessa forma aqui, que fica interessante, né? Fazer essa formatação personalizada aí do sistema de vocês. Bom, tem 250, tem um diâmetro 2, né? De 125, a vazão de 105 litros por segundo. Beleza. A gente tem esses aspectos aí. Deixa eu pegar aqui só a equação de Bernoulli, pessoal, para ver se eu jogo ali para ficar mais fácil de vocês verem. Só estou pegando a equação aqui rapidinho e já vou colocar lá para ficar mais... Pronto, aqui está ela. Vou diminuir ela aqui, né? Bom, vou colocar essa equação aí. Então, você tem a equação de Bernoulli, na real, apareceria esses termos sem o HM aqui e sem o ΔH, né? Então, considerando um sistema lá ideal. E esse HM vai aparecer lá quando a gente já viu a altura manométrica, quando a gente deseja inserir bombas, né? E o ΔH, uma determinada perda de carga no sistema. Então, quando você tem, nesse caso aqui, ó, esse reservatório descarregando na atmosfera, tá vendo? Então ele está descarregando para fora ali de um ambiente. Então esse P2 aqui, a gente consideraria ele zero, entende? Ele está descarregando lá na atmosfera. Então você pode dizer que esse P2 aí de vocês seria igual a zero. Bom, se você está analisando a diferença entre Z1, entre esse ponto 1 aí que vocês estão vendo, ó, e esse ponto 2, e eles estão numa mesma horizontal, né? O que é que vocês tiram aí dessa carga de posição? E ela também vai ser zero, não é isso? Zero não, é porque vai ficar um pelo outro. Eles estão no mesmo nível, né? Então, como ele está no mesmo nível e fica um de um lado da equação, o outro do outro lado, quando você passa para o outro lado, vai ficar Z1 menos Z2, e Z1 menos Z2 tendo os dois o mesmo valor, esse valor aqui, ele se anula, né? Então, deixa eu ver aqui se dá para inserir forma, né? Cadê inserir formas? Não estou vendo ali a forma. Eu queria dar uma cortada ali no... Então, você vai ter que vai ficar Z1 e Z2. Eu vou copiar isso aqui e colar, né? Vai ficar um menos o outro e eles vão cortar. Você vai ter esse P2 sobre gama, ele está descarregando na atmosfera aqui, ele vai cortar. Esse ΔH e ΔM, ou ΔH e HM, né?
No caso aqui, a gente não está considerando aqui para esse sistema, né? Então, estou colocando como se fosse um corte aqui, pessoal. Basicamente, esse P1 de vocês, ó, aquele P1 da água ali, ele vai ficar o quê? Ele vai ficar velocidade 2 ao quadrado dividido por 2G menos velocidade 1 ao quadrado dividido por 2G. Então, ele vai ficar algo assim, V1 ao quadrado, né? Dividido por 2G. Cadê? V2, desculpe. V1. Menos V1 ao quadrado dividido por 2G. Então, com isso aqui, vocês vão conseguir obter esse P1, P1, né, sobre gama, então, que seria a pressão que a gente tem em determinado ponto ali, que a gente deseja analisar. Bom, sabendo disso, agora a gente tem que achar as velocidades, né? Como é que a gente acha a velocidade 1, por exemplo? Então, eu vou colocar aqui, P2, eu vou colocar direto que é um valor zero, P1, a gente vai saber que é aquela fórmula ali, né? Então, se vocês quiserem, já eu coloquei antes, né? Só para ver que vocês podem colocar os valores das células antes, se a gente souber o que a gente está colocando, né? Então, vamos dizer V2 elevado ao quadrado, né? V2 elevado ao quadrado. É que esse azul que eu escolhi aí tá bem ruim, viu? V1 ao quadrado dividido por 2 vezes 9,81. Ok? Menos esse V1 aqui elevado ao quadrado, né? Dividido por 2 vezes 9,81. Escolhi uma cor mal aqui. Depois tem que ver se está tudo certinho. Ó, deu algum erro aqui. Provavelmente está faltando algum parêntese que eu não tenha colocado ali. Deixa eu ver onde é que ele não está fechando. Dois vezes 9,81. Ah, esse daqui que não está elevado ao quadrado. Eu peguei de lá e não... Bom, a fórmula está ali, né? Então, a fórmula da área 1, então vocês podem colocar a fórmula da área 1, seria o quê? Π. Então, π aqui, só escrever π, abrir e fechar parênteses, né? Vezes o diâmetro, né? Então, o diâmetro que você tem ao quadrado. Só que aqui uma coisa, né? Se meu diâmetro está em milímetro, vocês têm que passar ele para metro. Como é que você passa ele para metro? Você divide aqui por 1000, né? Então, eu dividi ele por 1000 ali para achar em metro. Então, π vezes d elevado ao quadrado. Tudo isso aqui dividido por 4, né? Então, você vai encontrar uma determinada área aí do seu sistema. Se vocês estiverem fazendo junto, também confirma só, né? Se está tudo certinho. Aqui, ó, como a área 2, ele repete, está um diâmetro aqui, ó, abaixo do outro, né? Cadê? Desculpe. Eu posso arrastar aqui, ó, para esse aqui, e ele já copia direto a fórmula usando o de 125, tá vendo? Então, eu obtive uma nova área. Beleza. Eu sei que minha vazão é um valor dado, né? Então, a vazão é aquele 105, só que eu tenho que ter ela em metro cúbico por segundo. 105 dividido por 1000. Então, 1 metro cúbico é igual a 1000 litros, né? Então, vocês querem converter para metro cúbico, você só tem que dividir de litro por segundo, você divide por 1000 e vai achar
em metro cúbico por segundo. Beleza. E qual é a nossa velocidade, né? A gente sabe que Q é igual a A vezes V, né? Então, vou pegar aqui. Vazão é igual a área vezes a velocidade. Beleza. Se eu quero a velocidade, então V vai ser igual a Q dividido por A, né? Meu Q, no caso aí, é a vazão. Não é isso? Metro cúbico por segundo dividido por metro quadrado vai ficar metro por segundo, que é a velocidade. Ok, então para eu achar V1, eu vou ter que pegar aqui, ó, a nossa vazão, que é a nossa vazão 0,105, e dividir pela minha área 1. Então, achei aquele valor ali. Eu quero achar V2, eu pego a vazão, é a mesma, né? A vazão que eu estou transportando é a mesma. V2 dividido pela área 2. Ok, achei esse valor. Dá um valor alto aqui, viu? De 8,55. É um valor grande para a velocidade aí. Às vezes você não quer que ela passe de 4,5, né? Algo nesse sentido. Mas beleza. Agora que a gente sabe, né? V1 e V2, lembra aquela fórmula que a gente inseriu aqui, né? A gente inseriu lá, ó, V1 elevado ao... cadê? V2 elevado ao quadrado dividido por 2G menos V1 ao quadrado dividido por 2G. Então, ela já sai automática, né? Antes não saía nada, porque a gente não tinha esses valores aqui, ó. Então, a gente não tinha nada, ela estava zerada, mas a fórmula está lá. A partir do momento que vocês inseriram, né, os valores, então vocês inseriram eles, acabou que a gente tem aqui o resultado da nossa pressão 1. Então, com isso, vocês têm a pressão em determinado ponto. Vocês vão ter lá que a pressão nesse ponto 1 aqui, ó, é aquele 3,49. Só que ele pede no exercício, né? Ele quer altura H na barragem também. Então, ele quer essa altura H aqui, ó, que vocês têm desse lado, e esse H está aqui embaixo, né? E o que é que esse H aqui? Ele vai ser basicamente esse P1 dividido pelo gama da água, né? Então, P1 dividido pelo gama da água, que dá em MCA, somado com V1 ao quadrado, né? Tem a nossa velocidade 1, essa aqui, elevado ao quadrado. Tudo isso aqui dividido por 2 vezes 9,81. E aí vocês vão ter esse H, ó. Entende? Tá vendo que a pressão aqui num ponto é um pouco menor do que o nosso H total, a nossa coluna de água total que tem em determinado ponto. Por que disso? Porque a gente vai ter algumas perdas aqui associadas quando nossa água estiver se movimentando. Então, alguém tem alguma dúvida aí do que foi feito? Se tiver, fala aí, né? Para a gente ir esclarecendo aí aos poucos. Se não tiver, eu sigo, né? Aqui é melhor deixar alinhado à esquerda mesmo. Não sei se eu ainda estou demorando muito, né? Fazendo, mas qualquer coisa vocês vão me dizendo aí. Vocês vão dando um retorno aí do que foi feito. Ô, professor. E vai ser um aspecto interessante de entender futuramente, viu? Relacionado a esse assunto aqui. Nesse caso, se a gente estivesse analisando tudo no reservatório, aqui a gente teria uma velocidade zero, né? Nesse reservatório aqui. Então, se vocês... Um negócio que a gente está avaliando já em um determinado ponto, e naquele ponto ali a gente já tem uma determinada velocidade de escoamento e uma determinada pressão também, né? Aí é bom verificar essas coisas. Outro aspecto interessante é quando você tem dois reservatórios sendo interligados, entende? Imagine que você tem dois reservatórios, o que é que acontece? Quando eu tenho dois reservatórios, essa equação que eu botei para vocês aí, ó, a pressão em cada um deles, se a gente está analisando lá a superfície de cada um, né? Eu estou analisando a diferença ali para a superfície de cada um dos reservatórios. Cada um dos dois está submetido à pressão atmosférica, né? Então, P1 e P2 a gente desconsidera, né? Se a gente está analisando no topo do reservatório lá, V1 e V2 também a gente desconsidera. Então, esse ΔH aqui, que é a perda de carga do sistema de vocês, ó, ele basicamente vai ser uma diferença de cotas. Então, o ΔH vai ser uma diferença de Z1 menos Z2, por exemplo. Entende? Então,
isso é um conceito simples, mas ajuda vocês em milhares de coisas que vocês possam venham dimensionar mais para frente, viu? Então, tentem lembrar sempre disso, que isso ajuda vocês a resolverem milhares de coisas aí. Esse conceito aí de saber que quando você está analisando essa diferença entre reservatórios, a perda de carga do sistema vai ser basicamente essa diferença aí de cota que você está tendo entre esses dois pontos. Então, isso aí vai estar informando para você a perda de carga do sistema, né? Deixa eu ver aqui. Diga, fala. A altura H, a pressão ali embaixo, ela não é total por causa da perda de carga, é isso? Isso. Você tem esse ponto 1 aqui, tá vendo? Sim. Lembra lá em hidrostática que quando a gente via, em tese aqui, se você for considerar só esse ponto, você vai dizer lá que a pressão aqui é basicamente peso específico vezes altura, né? Foi isso que a gente aprendeu em hidrostática, né? Não é isso? Perfeito. Que agora a gente está em hidrodinâmica, então sua água está em movimento. À medida que sua água está se movimentando, ela está perdendo meio, entende? Então, sim, aí não é igual, a gente não consegue essa igualdade aí, porque a gente está tendo essas perdas no caminho, devido a esse movimento da sua água. Aí. o atrito na tubulação, a questão das conexões, outras coisas, né? O que acontece, né? Você vai ter sua água, ela com ela mesma, ela se movimentando, o atrito dela com as paredes, né? Você vai ter uma determinada viscosidade e esse atrito com as paredes da parede, isso você vai ter uma determinada energia, vai gerar calor. Então, imagine que sua água, você esfregando a mão, né? Imagine você fazendo isso aqui. Você está gerando calor. E esse calor, ele acaba se dispersando no meio, né? Na sua tubulação é a mesma coisa. Sua água tem atrito ali, ó, e isso vai gerar uma determinada energia. Pela lei da conservação de energia, você teria que ter a mesma quantidade, né? Só que quando você está sua água se deslocando, você vai preservar a energia que você tem em um ponto e em outro. Só que nesse outro ponto, parte da energia que tinha aqui, ela foi para o meio em forma de calor. Então, parte dela foi para a tubulação e depois da tubulação foi para o meio, entende? Você vai perdendo carga porque disso, perde pressão por esse deslocamento da sua água na tubulação, né? A ideia é um pouco essa, assim. Não sei se ficou claro. Sim, ficou claro. Obrigado. Tranquilo. Bom, então vamos lá, né? Tem a questão 5. Deixa eu ver se a 5 é boa de fazer, né? Alguém conseguiu fazer essa questão 5 aqui? Ou alguém tentou, né? Ou quer que façam, ou quer que pule para outra? Alguém diz aí alguma coisa que vocês desejam? Ô, senhor, eu acho que tu podia fazer as que tem alguma peculiaridade. É isso, mas eu também não sei todas, né? Essa eu sei que tinha e era interessante, né? Deixa eu ver as outras aqui. Essa daqui é mais conversão, né? De unidade. É porque eu acho simples as outras. Eu acho um pouco simples aqui. Vamos fazer essa então? Cadê? Bom, ele diz aí essa tubulação cadê? Uma tubulação vertical de 150 milímetros de diâmetro, uma seção contraída de 75 milímetros, onde a pressão é de 1 atm. Então, 1 atm é aquele nosso 10,33 MCA, né? Então, 3 metros acima desse ponto, a pressão eleva-se para 14,7 MCA. Então, ele quer que calcule a velocidade e a vazão. Beleza. O que vocês usariam para resolver um sistema desses aí? Vocês conseguem visualizar o que ele está perguntando? Essa questão é interessante. Vocês têm ideia aí do que seria feito? Eu não sei para os colegas, mas para mim cortou aqui o áudio, senhor. Ah, beleza. Vocês conseguem entender o que vocês teriam que fazer para resolver essa questão aí? Ele pede a velocidade e a vazão. Qual é o equacionamento que relaciona a velocidade e vazão? Vocês lembram, não? É a equação da continuidade, né? Sim. Então, vocês têm Faz a... que
Faz isso, descobre a velocidade, depois da velocidade tu descobre a vazão, né? Mas aí a gente vai ter uns detalhes, né? Então, vocês têm algo assim, ó. Q é igual a 1 vezes V1, Q é igual a 2 vezes V2. Beleza, né? O diâmetro a gente sabe. Então, deixa eu inserir aqui umas linhas, né? Você sabe esse diâmetro de 150. E a gente sabe esse diâmetro 2 aqui de 75, né? 75 milímetros. Beleza. Ele diz lá que a pressão é de 1 atm. Então, 1 atm é aquele 10,33 MCA, né? A pressão em 2, ele diz que ela eleva para 14,7 MCA. Então, pressão em 2, 14,7 MCA. Bom, quando ele diz que a pressão é MCA, pessoal, o que é que ele está dizendo para vocês aí? Só para ver se isso ficou claro, né? Quando ele disse que a pressão é MCA, o que foi feito para obter em MCA? Vocês lembram? A pressão sobre o peso específico. Isso, foi dividido. Então, peso específico da água. Por isso que ele está achando lá em MCA, né? Ele tem a pressão lá obtida por algum meio e dividiu pelo peso específico, achou em MCA lá no sistema de vocês. Bom, vocês podem... Área é algo que a gente consegue calcular, né? Então, área é algo fácil de calcular para as duas. Então, aqui, π, a mesma coisa. Se quiser até copiar e colar da questão anterior, né? Eu prefiro, às vezes, dividir o diâmetro antes, mas aqui eu estou fazendo assim para vocês verem as possibilidades de fazer, né? Professor, faltou abrir e fechar o parênteses ali no pi. Não, eu abri ali. Eu vou só colocar uma cor aqui, viu, pessoal? Porque esse azul ficou ruim, né? Eu queria dizer para vocês que era tudo fórmula, mas ele tá ficando ruim de visualizar. Assim fica melhor. Pô, eu apaguei aqui, foi? Agora que eu vi o que tu falou, Luiz. Tava... Tem Desculpa que aí, botar as professor. letras pretas. É isso que eu vou fazer agora. Agora que eu vim ver que tava... Agora que eu vim ver o que tu disse, né? Tranquilo, tranquilo. Vamos se ajudando. Esqueci a igualdade aqui. Então, o diâmetro dividido por 1000, porque ele está em milímetro. Então, tem que ver que eleva tudo isso aqui ao quadrado, né? Inclusive, esse valor aí que está dividido por 1000, né? Então, πd ao quadrado dividido por 4. Aqui a gente tem a área 1. Eu vou aplicar a mesma fórmula para 2, né? Aí você viu que deu um valor diferente ali porque ele não pegou o diâmetro correto, né? Porque eu pulei uma linha, tá vendo? Isso que é bom de ver do Excel, ó. Então, como eu pulei uma linha aqui, ó, ele pegou um valor diferente. Se eu colocasse direto nessa fórmula aqui, ó, ele dá o valor igual, tá vendo? Então, porque o diâmetro aqui ele está alinhado na célula igual aqui, ó. Tem um debaixo do outro. Então, a fórmula entende a mesma coisa. Como aqui eu pulei um outro ponto, né? Eu pulei aqui uma casa e fui para outra, considerar, se eu copiar a fórmula, né? Ele vai considerar aqui uma terceira linha. Então, ele vai pegar esse valor de 10,33 aqui, ó. Mas aqui vocês só precisam arrastar, se quiserem, né? Arrastei ali, ó. E ele deu o valor lá
da área para um determinado ponto que a gente deseja analisar, né? Bom, então a gente tem a pressão, né? A gente tem a pressão naquele ponto. Aquela mesma ideia que vocês... Deixa eu pegar o exercício 3 aqui. Se a gente tem algo meio semelhante, né? Para facilitar a vida. O exercício que a gente está 5, né? Bom, digo aí vocês, né? Isso aqui é aquela fórmula igual. O que é que vocês considerariam Z1, Z2 e o resto do equacionamento, né? Caramba. Isso depende da linha de referência que eu traço, né, senhor? Isso. Então, diz aí o que é que vocês adotariam aqui. O que é que vocês adotariam, vamos dizer, usando esse equacionamento aí, né? Cadê? A pressão eleva-se para 14,7 MCA. Calcule a velocidade e a vazão do sisteminha de vocês. Então, vocês têm um equacionamento mais ou menos naquele sentido ali, né? E vocês querem saber aí a velocidade e a vazão. E ele diz que, cadê? 3 metros acima do ponto, a pressão eleva-se para 14,7, né? Então, calcule a velocidade e a vazão. O que seria Z1, P1? Como vocês iriam fazer isso aí? Considerei Z1 3 metros e P1, eu considerei o ponto P1 em cima. Considerou o ponto P1 em cima? Isso, daí eu considerei Z1 3 metros, pressão 2, 14, acho que alguma coisa, né? 14,7 MCA. Ó, Pode ser feito o contrário também, né? tá me parecendo ao contrário. Mas, 3 metros acima desse ponto, a pressão eleva-se para 14,7 MCA. Então, 3 metros acima, né? Se a gente adotar a referência embaixo, então o Z1 a gente consideraria um zero, né? Sim. Entende? Mas beleza. Primeiro, tenta fazer esse aqui, ó. A1 vezes V1 é igual a 2 vezes V2. A gente já calculou as áreas delas, né? Então, a gente tem que estabelecer uma relação entre V1 e V2. Para quê? Para depois jogar nesse equacionamento aqui, né? Substituir aqui por V1 ou V2 nesse equacionamento. Diz aí o que seria o V1 ou V2 de vocês, né? O que é que vocês adotariam aí? A gente já tem as áreas aqui, ó, calculadas, né? A gente tem área 1 e área 2. Então, você pode encontrar um V1 ou V2 aqui. Deixa eu só confirmar.